Renan, mas pessoas que entrem na política dessa maneira orgânica, dentro da lei, montando partido, fazendo todo o caminho bonitinho que a lei eleitoral manda, mas no momento que a pessoa trilhou todo esse caminho e conseguiu se colocar ao eleitor, que essas pessoas sejam ouvidas, que as suas ideias sejam debatidas, né? O MBL tem academia, tem a Código de Livro Amarelo, tem não sei o quê. O plano de governo dele foi recusado pelo TSE porque era grande demais, entendeu? Então, eu acho que é muito interessante nesse momento que pelo menos ele seja ouvido, e eu acho que ele participar dos debates também presidenciais seria muito interessante. Boa. É Quer adicionar isso. alguma coisa? Não, isso? só que é alguém que, ao contrário do Caiado e do Romeu Zema, já vem criticando o bolsonarismo há bastante tempo. É alguém que já está no ativismo político há bastante tempo, e por isso que uma parte da turma do MBL nem gosta de falar em outsider, porque embora ele não tenha tido um cargo público eletivo, não foi vereador, prefeito, governador, senador, deputado federal, presidente, mas ele já está no ativismo político há muito tempo, com um movimento bem sucedido, porque foi um movimento político que, nas primeiras manifestações que convocou, conseguiu reunir milhões de pessoas nas ruas pedindo o impeachment de Dilma Rousseff. Esse impeachment foi conquistado, né? Como ativista, a meta era essa, e essa meta foi batida. Depois talvez se dobrou a meta com a prisão do Lula, mas é claro que isso não dependeu deles, mas das investigações. Mas o apoio político do movimento também teve a sua relevância, como o trabalho de diversos jornalistas, de procuradores, de policiais federais, etc. Embora depois essa prisão tenha sido revogada, com uma mudança de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, e depois condenações anuladas e processos extintos por manobras processuais. Mas alguém que teve, portanto, uma postura combativa em relação ao campo da esquerda e que atuou para que a esquerda lulista tivesse as suas maiores derrotas na história recente. E a família Bolsonaro, em relação a esses pontos, teve uma atuação muito menor. E depois ainda teve uma atuação no sentido contrário, né? Numa colaboração para que o Lula saísse da cadeia, e até numa receptividade com bons olhos da soltura do Lula, porque isso ajudaria a unificar os antipetistas contra o Lula, assim como aconteceu no caso da Dilma Rousseff, embora Jair Bolsonaro tenha acabado perdendo a eleição de 2022. O Renan, ele tem viajado o Brasil e apresentado propostas decorrentes, inclusive, daquilo que ele vê, daquilo que ele avalia nas cidades em que ele frequenta, que ele esteve. E eu cresci vendo candidatos, embora o resultado político, né, das últimas décadas não tenha sido muito bom para o Brasil, mas pelo menos as campanhas percorriam o Brasil, traziam aquelas imagens dos rincões do Brasil, de determinadas cidades que você, que vive em outra, muitas vezes não conhece a realidade, com o candidato mostrando algo que precisa ser feito para determinadas localidades, como aquilo representava talvez outras cidades e tal. E quem está com essa atuação de chão, de estrada, é o Renan Santos nesse momento, porque a gente vê Flávio e Lula num embate muito mais retórico, de rede social e com as suas tretas internas e se defendendo em relação a escândalos, etc. Mas quem está viajando o país apresentando proposta, goste ou não dela, não estou entrando nesse método, descrevendo a atitude como candidato, é o Renan Santos. Caiado agora começou a apresentar mais propostas, começou a subir o tom em relação à família Bolsonaro, muito tardiamente. Vamos ver se vai ser suficiente. E tem essa construção orgânica que pode até não dar resultado eleitoral vitorioso nessa eleição já, mas que aponta para um crescimento dessa comunidade em torno do Partido Missão, derivado aí do MBL. Como o Alexandre falou, tem intelectuais que refletem sobre os rumos do Brasil, sobre a cultura em revista, etc. Tem a formação de uma juventude politizada fora do campo da esquerda, então o MBL já está há muito tempo disputando a atenção do jovem de 16 a 24 anos com a esquerda, sendo que
há uma tendência histórica da juventude se deixar deslumbrar por aquelas ideias que apelam diretamente ao sentimento, que muitas vezes vêm em sínteses enganosas, porque elas são mais atraentes para o espírito da juventude do que a distinção de nuances que soa muito mais enfadonha. Então, assim, é um trabalho que está sendo feito de construção política. O Alexandre estava falando do trabalho da Michelle, de tentar construir ali um eleitorado feminino para o campo político em que ela atua. Eu tenho várias críticas à atuação da Michelle, historicamente, etc. Mas ela está fazendo isso, ela está construindo uma comunidade com um trabalho político artesanal, vamos dizer assim. E o Renan Santos está fazendo isso. Então, é óbvio que merece o olhar, né? E aos poucos, eu acho que isso vai acontecer mais a partir de agora, a gente vai destrinchando as propostas, o que tem qualidade, o que eventualmente está sendo feito para ter um apelo para um determinado tipo de eleitorado. Isso vai ser contrastado com as eventuais propostas dos outros candidatos. Espero que seja, né? Assim, não espero. Assim, eu torço para que seja, porque eu quero o melhor para o Brasil. E eu acho que o Brasil, no período eleitoral, precisa passar pelo escrutínio. As ideias têm que ser propostas e defendidas pelos seus candidatos e vão ser eventualmente criticadas pelos outros. E muitas vezes a gente vê cópia também de ideias alheias. Como o Alexandre falou, só para concluir, aquela questão do fim da história, eu não acho que... assim, é claro que a tecnologia vai avançando em novas configurações. Hoje as pessoas têm vida virtual, cada um tem o seu avatar. Isso vai mudando a psicologia das pessoas e tal. Mas tem determinadas áreas em que você já tem uma experiência acumulada, você já tem um debate das pessoas qualificadas e tal, com soluções. Não há, assim, uma grande inovação que vai ser proposta por um político no ano eleitoral para a segurança pública. A gente que acompanha o debate sobre segurança pública, a gente sabe mais ou menos quais são as ideias que existem aí, o que é mal feito, o que poderia ser melhor. Sempre o político vai falar, não, eu preciso integrar as polícias, né? Tem aquelas bravadas. Então, assim, todo mundo sabe repetir. Número 1. Número 2. Mas, quer dizer, cada um vai apresentar as suas ideias e elas precisam ser colocadas na mesa e analisadas. Diga, Alexandre. Não, o que você falando me lembrou, por exemplo, a maneira como esse pessoal do PT e o Guilherme Boulos trata o pessoal de aplicativo, que é uma novidade, entendeu? E eles ainda olham como se estivessem olhando o mercado trabalhista do tempo do Vargas, entendeu? Isso. Eles não entendem o motorista do Uber, eles não entendem o entregador do iFood, eles não entendem. Eles acham que é um cara que está sendo explorado porque não tem cartão de ponto para bater e tal. E eu já tive num debate, Felipe, falando, eu falei assim, escuta, você algum dia perguntou para um motorista de Uber se ele quer voltar a ter patrão e hora e cartão e uniforme e fazer fila e marmita? Você já perguntou para ele se esse cara que de repente está fazendo 5, 10 mil por mês com o carro dele, fazendo o horário dele, tendo liberdade de trabalhar virando a noite e depois ficar 2 dias indo para a praia? Você já perguntou se esse cara ele quer voltar à vida de ter patrão, horário e tal, entendeu? Mas você vai falar isso com o Guilherme Boulos, ele nem entende, entendeu? Ele não entende essas novas configurações. Então, é nesse ponto que eu quero me referir. Você tem milhões de brasileiros que estão você tem milhões de brasileiros que estão vivendo uma vida de trabalho totalmente nova. E como é que a classe política brasileira está refletindo e entendendo a gig economy, entendeu? Como é que eles estão entendendo esse mundo? Não estão. Então é por isso que eu acho que as novidades elas são importantes, não por uma questão de novidade no sentido fútil, vaidoso, mas no sentido de refletir também mudanças na sociedade. Porque muitas vezes a realidade ela não se encaixa na ideologia. Ela não se encaixa na tese pré-concebida. Então, boa parte dessa esquerda tem essas velhas visões ou ideias mofadas e enxerga a realidade por meio de um prisma, que é do opressor e do oprimido. Veja que isso não funciona para toda a realidade, nem na faixa de Gaza, nem no Brasil. Então, você olhar para o Hamas como um grupo de oprimidos que atacou os seus opressores no 7 de outubro de 2023...
é você insultar a inteligência de qualquer pessoa. Então são terroristas treinados com fuzis automáticos que invadiram uma festa rave com jovens, mulheres dançando. Quem são os opressores? São os terroristas do Hamas. Quem são os oprimidos naquela situação? São moças que estavam se divertindo com as suas amigas. Entende? Então a mesma coisa do motorista de aplicativo. Se o cara enxerga nele um oprimido que está contra o patrão e não numa pessoa que está buscando autonomia, que eventualmente quer ter vários empregos ao mesmo tempo, para somar o salário, que não quer mais ser CLT, quer ser PJ, você está com uma visão anacrônica. E lá atrás essa visão já podia ser contestada. Agora, então isso precisa ser explorado contra essas pessoas que têm essas ideias mofadas. E é preciso que gente no campo da direita aponte isso até para acabar com essa hegemonia do pensamento esquerdista nesses estratos sociais dessas pessoas que são motoristas de aplicativo, etc., que talvez tenham crescido acreditando em determinadas ideias e agora estão enxergando oportunidades de negócio que não se encaixam naquela velha ideologia. Então é importante aí não só ver as propostas das pessoas, mas como o Alexandre falou, é o entendimento dos candidatos a respeito dessas novas configurações e dos novos laços sociais na modernidade. Perfeito. E eu acho que esse entendimento, cara, tem uma outra nuance aqui que é uma das coisas que mais me irrita em políticos, em geral, é a ideia de que eles sabem melhor do que eu o que é melhor pra minha vida. Então, o cara, ele tá lá em Brasília, vivendo uma realidade, ele surge de uma realidade, de um pedaço da sociedade, de uma região completamente diferente da minha, Exato. né? Mas ele tá lá falando como é que eu tenho que desempenhar o meu trabalho no meu dia a dia aqui, ou qualquer trabalho. Né? Então, por exemplo, é um problema quando tem um cara lá em Brasília falando em nome das pessoas que trabalham, por exemplo, criando conteúdo na internet, sem entender o que é criar conteúdo na internet. É claro que isso é um problema. Assim, não que a gente até tenha, pode ser que tenha alguém lá, mas um cara que trabalha na internet não representa todos os caras que estão, por exemplo, criando conteúdo na internet. Então você pega aqui um motoboy, ou qualquer cara de qualquer profissão, que vai falar, que vai servir de exemplo para um discurso de um político, para, sei lá, validar aquele discurso, aquela linha de pensamento, tipo, todos os aplicativos exploram, todos os motoboys, todos os motoristas de Uber são explorados, eles não queriam estar ali. Isso não necessariamente, na verdade, isso necessariamente não é verdade, né? O tempo inteiro. Existem pessoas que estão lá porque, sei lá, pelas mais diversas razões, né? E imaginar que um engravatado de, sei lá que origem, vai dizer pra qualquer pessoa qual que é a melhor maneira daquela pessoa viver, eu acho isso uma coisa... Porra, calma aí, cara. É claro que a gente precisa de uma ordem mínima para as coisas funcionarem. É claro que a gente precisa de lei de trânsito, né? Eu posso até não gostar de andar 50 por hora em São Paulo, acho que podia até ser ajustado, mas que precisa de lei de trânsito? Nós precisamos de lei de trânsito, né? A gente precisa de gente que impeça pessoas de roubarem o mercado, por exemplo, né? Mas isso não quer dizer necessariamente que alguém sabe microgerenciar a vida de um outro cara, caralho. Exatamente. Né? Pô, então essa ideia de que tá lá um cara falando, não, qualquer coisa, generaliza qualquer coisa. Esse cara tá errado, na minha opinião. Esse planejamento central da economia é algo que o pensamento liberal combate, porque justamente você tem uma série de modalidades de negócio, você vai tomar determinadas decisões e a legislação do país não pode engessar o empreendedor, porque ao contrário do que reza essa cartilha mofada esquerdista, o cidadão de baixa renda, ele pode ser empreendedor. Empreender não é uma exclusividade de pessoas ricas, ou pelo menos não deveria ser. Um país desburocratizado, um país que incentiva que as pessoas sejam independentes do Estado,
é um país em que uma pessoa de baixa renda ela não vai encontrar grandes obstáculos para ganhar uma certa autonomia. Se ela tiver energia, tiver o esforço, tiver determinados talentos, determinadas habilidades, etc. Então, acho que os motoristas de aplicativo são um exemplo de pessoas que podem ser